A memória é tudo que ficou detalhadamente registrado, armazenado no tempo pelos sentidos e revelado por nossos afetos. No entanto, a memória também é criação, quando se coloca em atividade para responder a nossas necessidades do presente. E assim, combinando o vivido com o lembrado, criamos respostas para a nossa existência atual. Neste sentido, recordar é reviver. Eu corro atrás da memória, de certas coisas passadas como de um conto de fadas, de uma velha, velha história. Tão longe do que hoje sou, que nem sei se quem recorda foi aquela que as passou ou se apenas a sonhou e agora súbito acorda. Nasci e passei minha infância no bairro Glória, fui alfabetizada e fiz todo o primário num grupo escolar. Meu pai era comerciário, minha mãe dona de casa. Sou a primeira de 6 filhos e um desafio para meu pai, que sempre quis me dar uma educação mais livre, mais libertária, mais diálogo e menos autoridade. Meu pai é uma pessoa muito inconformada, muito contestadora do sistema, muito cedo entrou na militância das associações de bairros, participou ativamente do movimento da legalidade. Com o passar do tempo, já com a idade mais madura, já éramos uns 4 filhos, ele retomou os estudos e se graduou em odontologia na PUC. Somado à efervescência do movimento estudantil, a sua atividade na legalidade e a sua atividade na sua militância em associações de bairros, inexoravelmente abraçou o Partido Comunista. E, infelizmente, em seguida, o Partido Comunista caiu na clandestinidade, porque a democracia brasileira sofreu um golpe, passamos a ser governados por militares. E ele, ainda assim, ele não abandonou o partido, seguiu numa guerrilha urbana que passou a existir. Ele precisou se desfazer do seu acervo para não ser preso pelo DOPS, que era o Departamento de Repressão e Tortura, que sem qualquer mandado judicial, sem qualquer baseado em algum direito, metia o pé na porta, entrava nas casas, se encontrasse qualquer material considerado subversivo, aquilo ali já era motivo para levar a pessoa presa, torturada e, quiçá, um desaparecido político. Perante isso, meu pai precisou se desfazer de todo o material que tínhamos em casa. Um outro episódio que nos marcou bastante também foi que, já passado algum tempo, nos mudamos e fomos ser vizinhos, por ironia do destino, de um militar, cuja esposa era muito abelhuda, vivia espionando os vizinhos, vivia na janela, especulando lá o que os vizinhos estavam fazendo. Lá em casa ela era aquela balbúrdia. Nesse período, o pai nos chamou para avisar que receberia companheiros, nós passaríamos dali em diante, de tempos em tempos, receber hóspedes que eram companheiros do Partido Comunista, mas que ninguém poderia saber. Então tínhamos que dizer que éramos, se alguém perguntasse, era um primo, que veio do interior, veio estudar, veio trabalhar. A gente tinha muito receio, mas conseguiu contornar muito bem essa fase, felizmente. Não aconteceu nada, minha mãe tinha muito medo, porque era um risco muito grande. E ela, inclusive, acabou colaborando com o partido, ela levava bilhetinhos de um núcleo ou outro, de um companheiro que precisou se evadir para a família, para dar notícias de que estava bem. Enfim, foi uma atitude de coragem e cumplicidade. A reitoria da PUC teve uma época que foi também invadida pela DOPS, iam levar todos os comunistas presos, entre eles seria o meu pai, mas a reitoria intercedeu e garantiu que ali não tinha nenhum vermelho, que eram rosinhas, e que conseguiriam contornar aquela questão. Também foi um outro momento delicado na questão das liberdades. Esse exemplo que nós tivemos em casa, essa militância do pai, no que nunca nos doutrinou, mas o exemplo dele ficou muito marcado e nós percebemos que esse mundo não pode ser assim, não pode seguir essa desigualdade, que um outro mundo é possível. A gente tem que nós temos uma conscientização
diferente eu vejo pelos primos, pelos colegas, pelos amigos, que não tinham essa conscientização que nós tivemos. Assim, mirado no exemplo do pai. E também essa questão de gênero, não havia diferenciação. Filho pode, ou filha não pode, isso é bonito para menino, para menina é feio. Não, nós tínhamos uma igualdade, todos podiam a mesma coisa, a liberdade era igual. E isso nos preparou muito bem para enfrentar o mundo lá fora, que é difícil. É difícil essa questão de gênero. E a gente sempre conseguiu se posicionar muito bem, fincar pé nos direitos, não arredar 1 centímetro, não é porque eu sou mulher que eu não vou ter direito a isso ou aquilo. E esse suporte veio da educação, veio lá de casa, essa segurança, essa guarida que a gente teve. E esses exemplos, esses valores que eu considero importantes, esses pilares que te posicionam bem no mundo, eu consegui passar para os meus filhos. E hoje, avó, vejo que meus filhos também estão passando para os seus filhos. A memória é um ato individual e íntimo. Faz parte daquilo que somos. Por isso, nossas lembranças são pessoais e intransferíveis. Mas e se esta visão pessoal pudesse estar na cabeça de outra pessoa? E se fosse possível alguém lembrar de algo por nós? E se um fio de continuidade pudesse transferir nossas lembranças para outro alguém e este vivenciasse nossas recordações? Como seria? Este vídeo é uma experiência de troca de memórias, onde uma atriz interpreta parte das recordações verdadeiras de outra colega de elenco. Com esta experiência, queremos nos perguntar: o que acontece quando compartilhamos nossas histórias de vida? As memórias deixam de ser somente nossas? As trajetórias se cruzam e formam um novo tecido de histórias? Os destinos ficam retraçados e as vidas se contaminam amorosamente? Não temos as respostas, mas gostamos de nos perguntar. Sou mulher de fibra e navego pela memória sem margens. Tudo que passei na vida de bom ou ruim me serviu como lição. O ruim guardei na memória e o bom no coração. Conheci meu marido numa festa de fim de ano lá em casa. Meu cunhado convidou seu irmão para participar da festa. Ele foi e se encantou com a família, que era uma família alegre, e mais ainda comigo. No final da festa estava tão boa que ele saiu trocando as pernas e eu acordei dentro de uma banheira cheia d'água curando a ressaca. O tempo passou. Naquela época eu morava no interior com a minha irmã, o pai tinha falecido e eu fui estudar lá. Daí voltava de vez em quando, e quando terminei o 2º grau, voltei para Porto Alegre e continuamos, firmamos o namoro. Tempos depois, casamos. Nosso casamento foi muito bom, muito feliz. Quando nós saímos da festa, ele me levou no carro passear pela cidade, vestida de noiva, e todo mundo gritava: "Olha ela noiva, vai!" E aquilo para mim era o máximo. E melhor ainda quando nós chegamos em casa. Ele abriu a porta e me carregou nos braços para dentro do apartamento. Foi muito bom. Tivemos tempos muito bons. Até que veio o primeiro filho. Naquela época nós dois trabalhávamos. Logo depois engravidei e tinha decidido parar de trabalhar. Daí vieram 2 menininhas. Eram 3 crianças. 3
3 crianças de fralda, 3 crianças mamando, era uma confusão. Quando cresceram, o prato era único, as mamadeiras, o bico era tudo. Mas, e aquele chorinho? Eu saía e o choro dos nenê ficava no ouvido. Até hoje eu guardo na lembrança o chorinho de nenê. Mas eles cresceram, não morreram, nem tiveram doença. Cresceram sadios e gordinhos. Passou-se o tempo, concluíram a faculdade, tinham seus projetos de vida, assim como nós. Eu digo, bom, agora vamos começar de novo a vida como aposentado, como os velhos. Saí por aí sem lenço documento e sem tempo para voltar para casa. Não tinha mais compromisso. Mas, para surpresa minha, o meu marido, que era quieto e calado, tinha outros projetos e nunca falou. O projeto dele com a família era que, quando ele formasse o último filho, ele ia sair de casa. Eu digo, bom, vai morar na praia, como ele sempre fazia, e de vez em quando vem para casa. Tudo bem, vai. Mas, para surpresa minha, uma bela noite, quer dizer, nem tão bela assim, porque foi uma terrível noite, eu vi ele conversando com alguém no telefone, peguei a extensão e era uma voz feminina, fazendo novos projetos e juras de amor. Que aquilo com um homem que eu amava, que nunca na minha vida desconfiei, nem deu, era um bom marido, um bom pai, e me traindo daquela maneira, eu não acreditei. Me deu vontade de arrancar aquele telefone, puxar os cabelos dele, tirar tudo, chutar o balde, nem sei fazer o que é. Mas o choque foi tão forte, que eu não fiz nada. Fiquei paralisada, virei as costas, entrei no quarto e desatei a chorar. Estava só nós dois em casa, os filhos não estavam, já tinham ido embora. Foi um horror. Eu digo, nunca imaginei que pudesse acontecer aquilo comigo, porque ele sempre dizia, pá, os outros brigam, o que adianta trocar de mulher se a coisa é a confusão sempre é a mesma, o filme é o mesmo. Não acreditei, mas foi a realidade. Ele foi embora, o chão caiu e eu caí junto no buraco. Foi muito horrível, muito horrível. O que me salvou, uma das coisas que me salvou foi meu curso. Na época eu estava estudante, tinha começado a estudar de novo. E do nada, na aula, eu desatava a chorar e os colegas choravam junto, porque queriam me consolar. Que como é que era? Os professores também, não, vai passar, tenha coragem. E as amigas, se não fossem as amigas, isso eu agradeço muito, porque as amigas foram aquelas que me consolaram e me animaram. E passou, eu fui com o choro, com tudo esbravejando, eu consegui sair do buraco. Hoje, depois que me limpei toda e tudo, me olho no espelho e digo, vá, tu é uma mulher poderosa, tem coragem, passou. Uma história muito sofrida. Mas hoje me vejo como uma outra mulher, uma mãe, uma avó, e que tem muita vontade de viver. E as amigas, as amigas aquelas de carteado que passa a tarde jogando carta. As de viagem, aquelas que a gente tem que animar. Mas eu também sei ser amiga. Não daquelas que falam muito, mas tudo na medida do necessário. Agradeço por tudo que eu tenho. Sou uma pessoa feliz,
realizada, vivo em paz comigo mesmo e só peço a Deus que me dê outro chute, não tão dolorido como o primeiro. Aquele foi muito ruim e deixou muita cicatriz que até hoje não curaram. Mas um chute que me levem a dançar o ritmo da dança da vida, porque esta vida que é de Deus vale a pena ser vivida, neste mundo que ainda é de Deus. Uma lembrança, um amor, uma carreira, uma revolução. Estas tantas coisas que se começam sem saber como acabarão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Eu casei cedo, bem cedo. Pelos meus 16 anos, eu comecei a namorar, meu primeiro beijo, primeira transa, e casei. Primeiro homem da minha vida, casei. Fui casada por 25 anos. Estava tudo bem, fui muito feliz, tive 2 filhas, mas chegou um ponto que eu comecei a pensar, mas não tá tudo bem. E comecei a refletir sobre muitas coisas, né, que eu tinha deixado de fazer, tinha aberto mão desde o tempo de namoro, casamento. A começar pela viagem de formatura do ensino médio. Eu lembro que eu trabalhei o ano inteiro, junto com meus colegas, para a gente conseguir dinheiro para viajar e conhecer as cataratas da Foz do Iguaçu. Ia ser uma sensação na época. Comecei, quando estava chegando perto da época da viagem, eu conversando com meu namorado, e ele disse assim, se tu for, está tudo acabado entre nós. E eu pensei, mas eu não quero acabar meu namoro. Estava apaixonada, não fui. Aí meus colegas foram e todos se divertiram. Depois, né, já tinha terminado o ensino médio, aí estava pensando em fazer direito, ia fazer o vestibular na URGS, e eu sempre fui muito estudiosa, eu sei que eu tinha condições de passar, e comecei a conversar com ele sobre isso, a gente já noivo, já quase casando, e ele disse, ele não tinha curso superior, então ele disse que, mas aí tu vai ter curso superior, te formar em direito, vai se sentir superior a mim. No caso, ele ia se sentir inferior, né? Isso estava na cabeça dele. Então, não fiz também. Comecei a trabalhar, tive minhas filhas, né? Até que eu comecei a pensar que tinha muitas lacunas, assim, né? Que eu gostaria de preencher na minha vida. E decidi, então, muito tempo depois, a voltar a estudar. Então, fiz vestibular para a URGS, passei, só que dessa vez eu tinha desistido de direito, entrei em letras e conheci novas pessoas, parece assim que me abriu os horizontes, um mundo novo à minha frente, assim. E eu comecei a ter mais amizades, né, happy hour, algumas viagens também, que ele não queria me acompanhar, e eu sentia assim que eu estava evoluindo e ele não me acompanhava.
E entre outras insatisfações também, então eu decidi me separar. E pensei 2, 3 anos, chorei, pensei, repensei, sofri, mas tomei a decisão e nos separamos. Separamos, não foi traumático, né? Sempre é dolorido, mas não foi traumático. E desde então, assim, eu sinto que eu tenho uma vida plena. Hoje em dia eu viajo mais, me sinto independente financeiramente, psicologicamente, socialmente, e viajo e tenho minhas amigas e total independência. E a viagem para Foz do Iguaçu eu realizei numa viagem solo de carro por 35 dias, que eu fui parar até na Argentina. Então, hoje eu sou uma pessoa feliz. A essência do tempo é a memória. Com os anos, dei para pensar que tudo que há de mais genuíno em mim é tudo aquilo que comigo carrego e sou capaz de lembrar. E as pessoas realmente importantes, estas o tempo não apagou. Estas permaneceram em mim. Eu tenho muito para te contar. Quem diria que hoje eu estou atuando nos palcos da ficção? Porque os palcos da realidade da vida de uma mulher, esposa, mãe e avó é muito real, mas o palco da ficção é encantador. A gente sai de dentro de nós, a gente flutua, a gente fica na imaginação. E para mim é muito importante, porque eu cheguei a ser balconista, açougueira, até padeira eu fui. Ai, meu Deus do céu, quando eu me lembro, mas nos meados de 1990 para 2000, eu tive a oportunidade de me aposentar e por estar morando na frente do Clube de Mães do Cristal, lá fui eu para ver o que tinha de novidade. Me apresentaram umas oficinas maravilhosas, mas eu me encantei mesmo, fui pela oficina de literatura. Era tão bacana a gente jogar com as palavras, com os pensamentos. Maravilhoso. Criávamos textos. E num dos trabalhos que foi feito conosco, a gente criou textos maravilhosos e resolvemos levar para a ficção. E resultou a Tenda da Lua Cheia. E eu desempenhei o monólogo de uma nova mulher. Me realizei no palco. Mas o barato disso tudo foi ser assistida pela minha mãe. Com a idade que eu estava na época, foi muito, muito gratificante. Ela, depois da apresentação, ela foi me abraçar, me acariciou muito e disse: filha, desculpa, quando tu estavas no jardim de infância, nos teus primeiros anos de estudo, eu nunca pude te ver. Eu estava sempre grávida. Tu sabes, tu é a mais velha de 8. Imagina. Aquilo foi tão emocionante, tão emocionante. Eu me lembro até hoje. Foi muito legal. Me senti como uma criança. E de lá para cá, eu estou sempre correndo atrás. Eu quero mais, quero mais, quero mais, quero participar. E isso ajudou muito no meu desenvolvimento como pessoa, me ajudou no meu crescimento intelectual.
E tenho muito a agradecer pela oportunidade que o universo me deu na vida e ao Clube de Mães. Foi muito legal, muito legal. A memória não lê cartas alheias, pois só recordo verdadeiramente daquilo que me era destinado. Algumas lembranças me levam para trás e são chamadas de memórias. Outras me levam para frente. Gosto de chamá-las de sonhos. Eu nasci num lugar bem longe daqui. Era interior de Rosário do Sul. Então lá a gente não tinha muito o que fazer, não tinha passeios para fazer, tudo era longe. Eu vivia na minha família com meu pai, minha mãe e 2 irmãs menores. Então a gente brincava. O dia da gente era brincar. O trabalho da gente era brincar. Então subia em árvores, brincava de esconde-esconde, várias brincadeiras, tudo saudável, era maravilhoso. Mas aí chegou o dia, a gente tinha uma horta nos fundos maravilhosa, a gente colhia as plantas para a mãe fazer a comida. Mas chegou um dia que eu precisava estudar. Eu fiz 9 anos de idade, aí meus pais entenderam que eu tinha que estudar. Mas ali, como estudar naquele lugar? Não tinha escolas. Aí morava uma madrinha minha, uma Dinda, bem pertinho da gente, era muito amiga. O casal era muito amigo dos meus pais, né, a minha madrinha. Aí a minha mãe comentou sobre o caso, que a gente tinha que estudar. E a minha madrinha disse, não, mas então ela vai lá para casa. Eu moro em Livramento, minha madrinha morava lá na fazenda. Eu tinha uma casa em Livramento. Ela vai lá para minha casa, as minhas filhas moram lá, 2 filhas, e vão cuidar dela, ela vai estudar. Aí o meu pai adorou, gostou da ideia, minha mãe também, me levaram lá. Naquele tempo, o meio de transporte era o trem, e era muito bom. A gente andava de trem, feliz da vida, porque a gente era criança, né? Então, viajamos, meu pai me levou para lá, para casa dessas moças, e eu comecei a estudar, matricularam na escola e tal, comecei a estudar. Aí, a minha rotina era aquela, vai para a escola, vem da escola. Eu ajudava ela na vida da casa, né, porque eu era criança, mas elas me ensinavam a fazer alguma coisa, né, então eu ajudava. Aí chegou um dia que eu me candidatei, não, escreveram o meu nome para mim ser candidata à Rainha da Primavera. Ai, eu feliz da vida, né? E essas moças, eu falo assim, a Jandira, que mais eu tinha contato com ela, ela era costureira. E aí chegou o dia que eu tinha que estudar, o meu pai me levou para casa das filhas da minha madrinha, que moravam na cidade. E essa moça, uma delas, ela costurava muito bem. Então, eu fui candidata à Rainha da Primavera e eu precisava de um vestido bonito, né? Aí elas fizeram um vestido para mim, muito lindo, era estilo assim, o modelo era balonê naquele tempo, era muito lindo o vestido. Aí eu feliz da vida, né? Chegou o dia do desfile, eu fui concorrer, desfilamos tudo, mas eu não venci o concurso, eu não ganhei. Mas eu não fiquei triste, porque pelo menos eu participei, eu me diverti, continuei meus estudos, né? Chegou o dia que eu senti saudade dos meus pais. Eu queria voltar para casa. Então chegou o Natal. Eu não conhecia Papai Noel. Na cidade onde eu morava, não existia Papai Noel. Ninguém conhecia. E eu naquela felicidade esperando o dia. Quando chegou o Natal, eu me preparei. Me preparei para ganhar um presente. Então a Jandira disse o seguinte: escreve uma cartinha para o Papai Noel e diz o que tu quer ganhar. E eu fiquei feliz. Escrevi na cartinha: olha, Papai Noel, eu quero uma boneca bem grande. E daí eu disse assim para mim: eu vou esperar. O Papai Noel vai me dar uma boneca bem grande. Disseram assim para mim: olha, tu põe o bilhetinho dentro do sapato e bota na janela. Daí eu, naquela felicidade, esperei o dia. No outro dia, eu fui lá ver. Qual minha surpresa? Tinha a cartinha resposta do Papai Noel e um pacote de rapadura. Eu fiquei chateada, mas
eu ganhei aquilo, o que que eu vou fazer? E a cartinha, a resposta dizia assim: tu não ganhou o presente que tu pediu porque teu comportamento não foi bom. Eu fiquei pensativa e triste ao mesmo tempo, porque eu achava que eu era uma menina comportada. Eu fazia as coisas tudo direitinho, mas Papai Noel achou que eu não era comportada e não me deu a boneca que eu queria. Aí continuei a vida, estudando e tal, mas chegou um dia que eu me deu saudade dos meus pais. Quis voltar para casa, aí ao mesmo tempo eu comecei a pensar, mas o que que eu vou fazer lá? O que que eu vou fazer lá? Lá não tem escola, como é que eu vou estudar? E muito menos trabalho, eu sempre pensava em trabalhar, né? Aí, mesmo assim eu quis ir para casa. Aí chamaram meu pai, o pai foi lá, me buscou, fui para casa. Aí chegando lá eu fiquei quase que arrependida de ter voltado para casa, né? Porque eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer, eu era jovem, eu tinha 16 anos ainda. Aí apareceu uma família lá conversando com meu pai, com a minha mãe, disseram assim, olha, a gente está precisando de uma pessoa para ensinar nossos filhos. Eu pensei, mas você é professora, mas eu não sou formada em nada, como é que você é professora? Ela disse, não, mas as crianças só para alfabetizar as crianças. As primeiras letras, daí tu vai ensinar para eles. Aí isso eu sabia, né? Eu sabia, aí eu fui para lá, passei a morar com eles nessa família, aí ensinava as crianças. E aí os vizinhos do lado ali começaram também a participar. Aí era que nem uma escola, era uma sala bem grande, eu dava aula para as crianças e os outros vizinhos também vinham assistir aula, né? E eu feliz da vida, eu era professora da região. Aí foi passando o tempo, eu licionei, fiquei 2 anos lá. Durante 2 anos eu fiquei nessa família. Aí, parece que por mágica, assim, por uma mágica, apareceu a minha tia que morava em Porto Alegre, naquela época. E ela disse, ela foi me buscar, foi estão meus pais, aí vim buscar a Leti. Aí eu fiquei mais feliz ainda, né? Já estava feliz ali dando aula, eu era professora, mas aí indo para Porto Alegre, eu assim, mais feliz ainda. Aí a minha tia disse, não, eu vou te levar, tu quer ir comigo? Eu disse, claro que eu quero, tia, vamos agora se a senhora quiser. Aí a gente foi para Porto Alegre, foi para lá. Fiquei lá, eu tinha 16 anos, daí quando passou, eu saí dali com 16 anos, eu já tinha, não, eu fiquei ali 2 anos, fui com 16 para ali, fiquei 2 anos, saí com 18 anos. A minha tia comigo, eu tinha 18 anos. Aí fui para Porto Alegre, daí eu comecei a estudar para concurso em Porto Alegre, né? Aí eu já tinha 18 anos, já podia trabalhar e tudo, e a minha tia disse, não, mas agora tu começa a fazer concurso, tu vai trabalhar. Daí eu fiquei, não, então não vou embora daqui, fiquei em Porto Alegre, fiquei feliz da vida. Continuei, chegou um dia que eu passei no concurso, aí fiquei mais feliz ainda. Meu sonho era trabalhar, sei lá, passar no concurso público, né? Aí chegou um dia que eu passei no concurso, mas o que aconteceu? Passaram 2 anos e caducou esse tempo. Não fui bem classificada, eu acho, não sei, e eu não fui chamada. Ai, fiquei triste de novo. Mas aí voltei a estudar, um dia eu vou passar. Aí passei no outro concurso, estudei bastante, chegou o dia que eu passei, aí sim, aí me realizei. Aí passei na CRT, naquele tempo era CRT, e daí ali eu me aposentei, hoje estou aqui, feliz da vida. Casei, tive meus filhos e me aposentei na CRT. Saudade verdadeira não precisa nem de memória. Dói antes mesmo de lembrar. Já dizia o poeta com um sorriso no rosto: o melhor remédio contra a saudade é a falta de memória. Desde criança, eu sempre gostei e pratiquei atividades físicas e atividades esportivas, principalmente corridas de velocidade. Eu participava de torneios, de campeonatos, de gincanas, tanto dentro da escola que eu estava, quanto de outras escolas, inclusive de clubes. O meu pai foi um grande incentivador dos meus sonhos. Ele acreditava que eu pudesse ser uma atleta de elite, e com isso ele me inscreveu no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. No Grêmio, eu tinha 3 tardes de treino.
Durante os 2 primeiros meses foram ótimos. Eu atendi as expectativas e o planejamento do treinador com respeito à minha performance. Passado aí uns 10, 15 dias, de 2 meses, por aí, é mais ou menos essa data. O meu pai ia indo comigo para o treinamento e ele disse para mim: Nilva, hoje eu preciso falar contigo. Sim, pai, pode falar. Não, não, aqui eu não vou falar, nós vamos conversar em casa. Naquele dia, naquela tarde, o meu treinamento não rendeu nada. Eu fiquei nervosa, apreensiva, chorei, com 1000 coisas na cabeça, sem entender por que daquilo ali. Terminado o treino, nós fomos para casa. O meu pai chamou a minha mãe, aliás, eles já tinham conversado a respeito desse assunto, que ele queria me dizer, e disse para mim assim: Nilva, o que eu tenho que te falar é isso aqui, ó. A tua mãe está estressada, esgotada, muito cansada. E ela não está dando conta das lides da casa e nem das costuras. Tu precisa ajudar a tua mãe. Sim, pai, não tem problema, ajudo. Quantas vezes eu fiz? Vou no colégio de manhã e ajudo a mãe. Nos dias que eu não tiver treino, eu ajudo e boto tudo em dia. A casa e também as costuras. Assim como já fiz isso que ela me ensinou. Nilva, tu não estás me entendendo. Tu não vais mais participar dos treinos do Grêmio. Eu cancelei a tua inscrição. Meu Deus do céu, que coisa horrível, que mal-estar. Que coisa sem fundamento para mim naquela hora. E eu pensei, nem ele imagina o mal que ele me fez. Um homem que sempre, sempre me estimulou nos meus sonhos, rompeu com eles. O que é que eu vou fazer? Mas nada como o tempo. O tempo passou, eu me tornei uma adulta, casei e tive uma filha. Quando esse bebê tinha 4 meses, eu fiz o vestibular para Educação Física, na Escola Superior de Educação Física do IPA. Fui bem classificada. Fui aprovada nas provas teóricas e nas provas práticas. Comecei a cursar a faculdade. Durante 3 anos concluí. E no meu diploma estava licenciatura de Educação Física e treinadora de voleibol. Isso queria dizer que, a partir daquela data, eu já estava habilitada a dar aulas de Educação Física. E isto foi o que aconteceu. Alguém pode estar me perguntando agora, ou se perguntando, por que tu fez a faculdade de Educação Física? Primeiro, porque eu gostava muito de tudo quanto era atividade prática, corrida, jogos, enfim. Depois eu tive professoras que me incentivaram muito no tempo de escola. E o meu pai e a minha mãe, que eram maravilhosos, sempre motivando e sempre incentivando. Passando o tempo, eu cumpri 25 anos de trabalho. E com isso, recebi a minha aposentadoria. Mas eu carrego dentro de mim uma atleta que não pôde realizar os seus sonhos. Essa atleta, infelizmente, ela está morta dentro de mim. O corpo e a mente têm biografias separadas. Cada um sua memória própria, seu próprio jogo de charadas. Meu corpo tem lembranças, cheiros, tiques, andanças que a mente não registrou. Mas meu corpo não tem metade das marcas que minha mente passou. Eu nunca tive um sono regular. Eu lembro que na infância, eu e meu irmão, a gente gostava de trabalhar com o pai e com a mãe, que eles tinham um restaurante, então a gente podia ficar brincando até altas horas. Era muito legal. Só que eu vejo que isso atrapalhou meu ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, e confundiu o meu sistema imunológico. Os meus soldadinhos de defesa hoje
estão me agredindo. Em 2018, começaram a aparecer manchas pelo meu corpo, lesões pela parte inferior das pernas, pelos tornozelos, as articulações completamente inchadas e doloridas. Eu não conseguia abrir um vidro, eu não conseguia me agachar. E era uma coceira. E uma coceira, parecia sentir os bichinhos me pegando. E era uma irritação, um cansaço, um desânimo, que não era eu. Procurei o dermato e, através de uma biópsia, foi diagnosticado esclerodermia, doença autoimune que endurece a pele e que pode atingir órgãos também, e que me encaminhou para o reumato, que é quem cuida desse tipo de doença. A reumato me aconselhou a fazer o tratamento pelo SUS, por se tratar de uma doença sem cura, prolongada, com medicações fortes, com vários exames a serem feitos. Eu não tinha noção da gravidade da minha doença. Eu achei que uma medicação só já bastaria. Eu saí do consultório completamente arrasada, sem chão. Eu não fazia ideia de que era tão grave o que eu tinha, porque comigo isso foi acontecer. Comecei com tratamento, uma medicação leve, não melhorei nada, fui para uma químio. E eu saía pior, vomitando, nauseada, não conseguia comer nada. Parecia que me rasgava o peito, uma sensação de ardência. Eu não sabia o que fazer. Ainda bem que eu também busquei acompanhamento homeopático, onde ele disse: Rosa, ela não tem cura, mas ela pode entrar em remissão e vai depender mais de ti, da tua mudança de estilo de vida, do que herança genética. Não depende da tua herança genética, depende de como tu lida com o dia a dia, como é que tu gerencia o teu estresse, como é que tu te alimenta. Ai, eu comecei a me sentir um pouco mais confiante, que eu podia contribuir. Comecei tirando o glúten, o açúcar, a lactose. Em menos de um mês, eu desinflamei 10 quilos. Comecei a sentir melhoras e ele me orientou: Rosa, tu deves buscar agora gerenciar o teu estresse, gerenciar o teu dia a dia, tu tens que dormir à noite. Ainda bem que no mesmo ano recebi minha cartinha de concessão da aposentadoria, onde eu pude pedir demissão do meu emprego, porque eu trabalhava à noite numa recepção de UPA. Imagina, que é um lugar mais estressante do que uma recepção de uma emergência. Vim para o litoral, consegui daí, vim para o litoral, mesmo largando um emprego que era dos meus sonhos, servidora pública, mas vim para a praia. Hoje faço acompanhamento somente com a medicina integrativa, que cuida de ti integralmente, né? Não só ataca os sintomas, e sim vê as causas, né? Por que tá te agredindo. Continuo com a dieta, não consumo glúten, leite, açúcar, raramente coisas industrializadas. Estou fazendo minha comida de verdade. Sigo o protocolo Coimbra, que é um aumento da dosagem da vitamina D, com bastante ingestão de água. Estou dormindo à noite, né? Fazendo atividades físicas diariamente. Enfim, eu estou conseguindo gerenciar minha saúde, né? Eu não estou terceirizando mais ela, delegando a um outro para cuidar. Eu estou fazendo isso, melhorando as minhas rotinas diárias, o meu estilo de vida. Como é bom a gente estar se amando. Há saudades que caminham comigo aconchegadas num lugar gostoso que a memória tem.
São um porta-joias que guardam encantos que não morrem. Caixinhas de música que, ao serem abertas, derramam melodias que me fazem dançar com minhas memórias outra vez. Eu estava lendo esse livro aqui e é sobre a infância de alguém muito legal e lembrou de fatos da minha. Uma coisa que eu lembrei, foi maravilhoso, é quando a gente ia dormir na casa dos primos, que moravam todos próximos, no tipo de uma chácara, que foi comprada pelo meu bisavô faz muito tempo, e era fantástico. A gente inventava 1001 coisas. Uma vez, tinha recém passado o Natal, todo mundo foi nas suas casas, pegou aquelas velinhas, porque naquele tempo se usava vela, né, para iluminar o pinheiro, e eram pinheiros enormes, porque a gente cortava lá mesmo, cada casa cortava por ali mesmo, e aí a gente pegou e botou aquele monte de velinha assim colada em tudo aqueles tipo de folha dura, que a minha mãe chamava folha do sapo, e aí a gente acendeu tudo ao mesmo tempo, conversando na frente da casa da minha avó, que tinha um banco, que todo mundo sentava, e ficou olhando aquilo e conversando. Que coisa mais linda. E isso é uma coisa. Polícia e ladrão. Era mágico. Esse nome aprendi lá. Também corrida de bicicleta, onde depois meu pai construiu a casa nesse terreno. Infelizmente, para pessoas que brincaram naquele lugar e viram aqueles seus cantinhos especiais de infância desaparecer. Assim como desapareceu tudo conforme cada casa foi sendo construída e aquelas lembranças daquele cantinho especial para cada um de alguma brincadeira foi sumindo, sumindo, sumindo. Muito triste, né? Mas assim é a sequência da vida, né? Uma coisa que foi trilegal foi o teatrinho da Galinha Ruiva, que o meu primo fez, coisa mais querida, com papel machê colorido, com roupinha, com tudo. E a gente assistiu de uma janelinha, de um quartinho de fundo. E foi fantástico. Era maravilhoso. As casas das minhas tias tinham 2 andares e tinha o que a gente chamava assim de gaiuta. Assim, ó, tinha o telhado e assim, ó, aqui tá o telhado e aqui a parede. Fazia uma portinha para dentro daquele telhado e a gente podia entrar para aquele pedaço de telhado ali e era muito especial. Bom, então teve esse teatrinho e aí eles diziam o anão sotão e o anão porão, porque as casas também tinham um porão, então as tias diziam anão sotão, anão porão, eu acreditava, morria de medo. Bom, uma vez eu acordei de manhã, eu era bem pequena e tinha umas roupas assim sobre uma cadeira, né? Gente, eu não levantava enquanto não clareasse bem o dia e eu visse que aquilo realmente não era o lobo mau. Eu juro que eu vi o lobo mau ali que saiu que era amigo do anão porão ou do anão sotão. Muito bem. Agora, gente, coisa mais triste era o dia de ir para casa. Ó vida, ó dor. Porque era tão maravilhoso estar lá na casa daqueles primos, aquele monte de gente brincando. Ai, era tão bom. Uma vez brincaram de Miss Chácara, porque lá esse lugar a gente chamava de chácara, que era Miss Chácara, minha irmã. Fizeram a coroa, tudo direitinho, eu acompanhando todo mundo ali fazendo aquilo. Não é que botaram ela em cima de um carrinho de lomba para descer lá. Coitada. Gente, era muita invenção, era muito lugar. Uma vez os meus primos fizeram um túnel na beira do barranco, né? Coisa mais linda. E assim, uma coisa atrás da outra. Casinha na árvore, roubar fruta nas árvores, o mel que o meu tio um dia centrifugou, o dia de colher, como é que é o nome? Ameixa, aquelas ameixas bem vermelhinhas, a gente passava no short, assim, na roupa, ela ficava brilhosa, aí ficava mais docinha ainda. A titia, que era a tia mais moça do meu pai, que fazia doce, ela ia chamar as sobrinhas nas casas para ficar na porta da cozinha para dar apoio moral para ela fazer o doce novo. E agora o dia de voltar para casa. Oh, meu Deus, como era triste. Era muito triste porque lá era tão especial, era tão raro, a gente só ia lá em festas, sabe? Ou dias especiais ou para passar essas férias. Era maravilhoso.
Histórias não são histórias, são memórias. E sei que a memória sabe mais de mim do que eu dela. Aquilo que está escrito no coração não necessita de agenda, porque a memória não esquece. E o que a memória ama fica eterno. Então, eu fui casada durante 26 anos. Nesses meus 26 anos de casada, tive 3 filhos. Mas, na verdade, eu não era feliz. Então, nos separamos, ele foi embora. E eu comecei uma vida nova com a minha filha. Daí, um dia eu estava em casa sozinha, um sábado, e resolvi dar uma passeada na casa, num bar dançante de 2 amigas minhas. Chegando lá, eu cheguei na porta e vi um homem tocando e cantando. E junto o pessoal, todos os meus amigos cantavam com ele. Quando eu adentrei a porta, elas me disseram: vem pra cá, Graça. Senta aqui com a gente, afinal, a gente sabe que tu gosta de cantar, senta aqui. Me apresentou para este homem, né? Eu sentei bem em frente a ele. Dali conversamos bastante e chegamos à conclusão que nós gostávamos das mesmas coisas, né? Principalmente da música. Eu gosto muito de seresta e ele também. Aí a gente ficou cantando e o pessoal foi, cada um saindo aos pouquinhos assim. Quando eu vi, só estava eu e ele cantando e dando risada das músicas que a gente gostava, né? E ele então me disse para mim: eu preciso ir embora, eu tenho que dar medicamento para o meu filho. Eu disse: eu também tenho que ir embora também. Aí ele disse assim: mas olha aqui, só uma coisa. Nós ainda vamos fazer uma dupla. Nunca imaginei que um dia poderia acontecer isso. Saí dali, fui embora para casa e dali começamos a nos falar quase que todos os dias por telefone. Final de semana ele passava lá em casa ou me buscava no bar com minhas amigas. Eu que sempre saía à madrugada de lá. Comecei a sair meia hora, 1 hora, porque ele me convidava para sair, para ir embora. E eu o acompanhava, né? Na frente da casa ele se despedia de mim, me dava um selinho, eu subia para o apartamento e ele ia embora. Mas com o passar do tempo, e lá se foi mais ou menos uns 8 meses, ele chegou um dia e colocou em cima da mesa, tirou em cima da minha mesa da sala um envelope branco. Eu disse: o que tem nesse envelope? Ele disse: não, pega para tu ver. Eu abri o envelope e vi que no envelope tinha exames de saúde. Aí eu disse para ele assim: estão bons os teus exames, né? Como eu trabalhei na enfermagem por muito tempo, eu tenho um pouco de conhecimento. Aí depois eu fiquei pensando: o que será que ele quer com tudo isso? Será que ele tem algum interesse que eu também faça algum exame? Procurei meu médico, ele me deu exatamente os exames que ele também havia feito e mostrei para ele. Não me comentou nada, não me disse nada. Bom, chegou o dia do meu aniversário em agosto e ele me disse o seguinte: vai fazer alguma coisa no teu aniversário? Só vou comprar um bolo e vou levar lá para o bar e nós festejamos lá, cantando parabéns. Então tá. Ele foi embora e aí no outro dia de manhã, no dia do meu aniversário, eu ouvi umas batidas na porta e fui ver o que era. Era um rapaz entregando uma cesta de café da manhã. Na cesta tinha um cartão que dizia assim: Graça, parabéns
e um feliz aniversário do amigo João. Eu fiquei pensando, meu Deus, ele está me deixando minha cabeça mole, porque eu não sei o que é, afinal de contas, que ele quer. Ele é meu amigo ou está a fim de me namorar? Fiquei na dúvida. Saí à noite, nós nos encontramos lá no bar. A minha família também foi, minha filha, meus filhos, minha mãe, minhas irmãs. E ele me disse assim para mim, na hora que eu disse assim, tem que ter alguém que tenha fósforo aí para acender a vela. Ele disse para mim, para, eu tenho aqui isqueiro, calma, eu tenho isqueiro. Afinal de contas, quem tem que acender a vela sou eu, que sou teu namorado. Todo mundo se olhou. Eu também olhei para todo mundo assim, baixei a cabeça, sorri, né? Ele acendeu a vela, cantamos parabéns. E lá por volta de meia hora nós fomos embora. E o resto do pessoal, cada um num táxi. Naquela época não tinha Uber, era táxi. Nós fomos para casa e ele foi comigo. Ele disse, não, eu te levo, o pessoal vai nos levar, eu te levo. Aí é que foi o nosso primeiro beijo mesmo, né? De namorados mesmo. E logo no dia seguinte, a gente teve a nossa primeira noite de amor. E no auge daquele momento de amor, eu enxerguei acima da cabeça dele uma auréola. Eu me emocionei, por quê? Por que ia aparecer? Eu não estava bêbada, eu não tinha bebido nada. Por que eu vi acima da cabeça dele essa auréola? Aí fiquei pensando, no outro dia, encontrar uma solução, alguma coisa que me dissesse o que poderia ser. Cheguei à conclusão que, sem dúvida nenhuma, ele era o amor da minha vida. Seria o homem que ia cuidar de mim. E nisso aí, para ele ficar comigo, ele teve que deixar o filho dele, botar o filho dele numa clínica, porque não tinha condições. O guri tinha ciúmes de mim com ele, porque ele queria a mim, entendeu, o guri? Menino da idade da minha filha está hoje com 37 anos, ele também. E aí nós fomos morar juntos. Fomos morar juntos. Temos feito o possível para sermos felizes. Eu acredito que nós somos felizes, sim. Porque nós aproveitamos cada momento da nossa vida. Até porque o amor da minha vida tem tempo curto para viver. Ele tem uma doença grave, um CA de fígado. Assim mesmo nós cantamos, nós dançamos. Até o cachorro acua quando nos vê juntos. A gente se ama. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter Ele comigo. Enfim, nós somos felizes, graças a Deus. E é isso aí. Viver a vida. Dia a dia. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco. Do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos nós cegos, puxo um fio que me aparece solto. Devagar o liberto, com medo que se desfaça entre os dedos. É um fio longo, verde e azul, e tem a maciez daquilo que é vivo. E é um rio de lembranças e corre-me nas mãos, agora molhadas. Fui convidada para contar uma história, né? Uma das histórias da minha vida. São muitas histórias que nós temos, mas eu não tive dúvida sobre qual contar. Eu vou contar uma história de Natal
não só porque ocorreu nesse período, mas também porque conta a história do nascimento da minha família. A minha mãe, que tem hoje 91 anos, me contou essa história. E eu senti a necessidade de fazer esse registro e agora eu estou tendo essa oportunidade. Tudo começou quando minha mãe, nos seus 4 anos de idade, né? Ela era de uma família muito pobre, de Canela. Os pais trabalhavam fora e ficavam muito tempo ausentes. Tinham muitos filhos, né? E todos eram muito jovens, inclusive tinham outras crianças. E era muito comum um cuidar do outro, né? Então, minha mãe, que tinha 4 anos, ficava sempre em casa aos cuidados de pelo menos um dos irmãos. E houve um dia em que ela estava em casa com um irmão que devia ter uns 10, 11 anos de idade, né? E aconteceu uma coisa assim inesperada. Reza a lenda que a minha mãe era muito arteira, que ela não parava quieta. Eu até perguntei para ela sobre isso e ela disse que ela não sabe por que ela era assim, que ela vivia inventando moda. E houve um dia então que ela estava sozinha com esse irmão que tinha uns 10, 11 anos de idade, e esse irmão, sem saber mais o que fazer para dar conta da menina, afinal de contas ele também era uma criança, amarrou o pé da minha mãe no pé da mesa, para ver se ela ficava quieta. E era muito comum, né, naquela época, assim, pessoas, mulheres, normalmente passarem no interior, em locais mais pobres, para ver se as famílias não queriam, então, dar jovens e crianças para levarem para cidades grandes, para serem criadas por outras famílias, né? Talvez as famílias pensassem que assim eles teriam oportunidades melhores, né? Mas a gente sabe que normalmente essas crianças não eram adotadas, né? Elas ficavam lá ajudando a família, ficavam, sei lá. Bom, e assim foi então, naquele dia passou uma dessas mulheres e vendo a cena, deve ter ficado, né? Nossa, uma criança amarrada com o pezinho no pé da mesa, perguntou para outra criança, o irmão da menina, se ele não queria dar aquela criança para ela levar então para Novo Hamburgo, para que a mãe fosse então entregue para uma outra família para ser criada, talvez numa família com mais posses, não sei. E o menino não teve dúvida, porque já devia estar cansado da situação, entregou a minha mãe para a mulher. Minha mãe disse, inclusive, que ele levou a minha mãe com essa pessoa até a estação de ônibus para ir a Novo Hamburgo. Bom, ocorre que chegando em Novo Hamburgo, essa pessoa que estava com a minha mãe foi levar a minha mãe até a casa onde ela seria, então, pega para ser cuidada, né, e tal. Eu não falei uma coisa importante, a minha mãe é negra. Quando minha mãe chegou nessa casa, que essa pessoa deixou minha mãe lá, a família se assustou, porque a minha mãe, sendo negra, não era aceitável, né, para os padrões da época. Como é que a pessoa ia ficar com uma pessoa negra na casa dela? Então ela rejeitou, não quis ficar com a minha mãe. E essa pessoa que estava com a minha mãe não sabia o que fazer, porque já tinha passado o dia, já era tardezinha, e não sei como é que ela não ia poder voltar para Canela para levar minha mãe de volta. Aí foi achar um lugar onde essa criança pudesse pernoitar, né? E assim ela encontrou a Dona Valesca. A Dona Valesca era uma pessoa muito querida, muito conhecida na cidade. Ela era florista, fazia coroas e flores para eventos assim, funerais, essas coisas assim. E todo mundo conhecia ela. E ela era uma mulher, uma única mulher entre 5 irmãos, né? Os 4 irmãos homens mais velhos, todos já tinham suas famílias e tal. E ela tinha ficado com a incumbência de cuidar dos pais dela, né? O vovô e a vovó, como a minha mãe depois disse que chamava. E assim foi, né? Ela não podia casar, não podia ter família, então ela ficou cuidando desse casal, dos pais dela. E aí ela concordou em ficar com a minha mãe naquela noite, por pernoite, né? Já que ela não ia, ela era uma pessoa muito boa, né? E assim foi, minha mãe ficou. E diz a minha mãe, né, que o vovô e a vovó, como ela chamava, logo gostaram dela, foram brincar com ela. E minha mãe ficou olhando assim, né? Amanhã ela vai embora. Desculpa, a Dona Valesca, né? Amanhã ela vai embora. E a Dona Valesca, nesse dia também, outra coisa que acontecia muito no interior, Novo Hamburgo era uma cidade pequena na época, tudo era vendido na porta de casa, né? Tudo era vendido na porta de casa. E nesse dia, de tardezinha, passou um senhor que vendia bilhetes de loteria. E minha Dona Valesca, não é? Pegou a minha mãe no colo e pediu que minha mãe escolhesse o bilhete. E assim foi. Minha mãe escolheu e o bilhete estava premiado.
Diz a minha mãe que no outro dia, quando veio o resultado, né? E que era um bom dinheiro, e com esse dinheiro a minha avó conseguiu resolver muitos problemas da família e ajudar ainda mais a família. E a minha avó ficou assim, sem saber o que pensar. Diz a minha mãe também que no outro dia todos foram na casa da dona Valesca e queriam conhecer aquela criança sortuda. E olhavam para aquela criança, e olhavam para a criança, e não acreditavam que aquela criança de 4 anos, esmirrada, negra, tivesse tido a proeza de escolher um bilhete premiado. E diante disso tudo, minha avó viu nisso tudo um bom augúrio e resolveu então adotar a minha mãe. E assim foi. Minha mãe foi criada com muito carinho pela dona Valesca, então, que passou a ser a minha avó, e pelos avós, então, dela, né? O vovô e a vovó que eu não conheci. Eu me emociono porque é uma história muito bonita, eu acho. E a minha avó, dona Valesca, que não pôde namorar, levar, casar, ter seus próprios filhos, nesse dia, né, graças ao seu coração amoroso e à boa sorte, resolveu então adotar a minha mãe e assim ela constituiu sua própria família e teve sua filha, os seus netos e bisnetos. As histórias vividas aqui expressam a vontade de termos ouvido a nossa voz, mostrando a importância de estarmos todas juntas, não apenas agora, mas sempre. Nossas experiências, quando compartilhadas, podem mudar o mundo.